Olá pessoal, tudo bem? Professor Francisco Coutinho dando continuidade à nossa aula de Química Orgânica Básica, tá bom? Química Orgânica Básica para poder te ajudar aí nos principais assuntos e tópicos que comumente caem nas principais provas de concurso do Brasil, tá bom? Então espero poder estar te ajudando nessa aula de introdução de Química Orgânica Básica, tá certo? Então vamos dar continuidade à aula de número 5, como prometido. Nós vamos falar um pouco hoje sobre grupos funcionais. E eu coloquei grupos funcionais parte 1. Bem, existem vários grupos funcionais, muitos grupos funcionais. Porém, eu separei em algumas aulas e separei os principais grupos funcionais, aqueles que mais caem nas provas. Não vou atacar diretamente as propriedades deles, mas trazer o básico que cai na prova de um nível um pouco mais baixo, tá bom? Por isso, Química Orgânica Básica. Posteriormente, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre Química Orgânica Avançada. Aí sim, nós vamos ser mais específicos, tá bom? Então fica ligado aí nos próximos vídeos. Vamos lá. Grupos funcionais parte 1. Nós estudamos lá nas primeiras aulas os hidrocarbonetos. E o hidrocarboneto é a base para que nós possamos compreender outros grupos funcionais. Outros grupos em química orgânica que apresentam funções diferentes. Na aula de hoje, nós vamos estar aqui abordando os álcools, cetonas, aldeídos e ácido carboxílico. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte, é que nos grupos funcionais, o que diz respeito aos grupos funcionais, você tem que prestar atenção na estrutura que identifica, que caracteriza esse grupo funcional. Porque muitas questões, elas caem pedindo que você identifique o grupo funcional que lá está. Então, nesse caso aí, é a sua memória fotográfica olhar o que caracteriza o grupo funcional em questão, beleza? Faz isso aí que vai te ajudar muito, mas muito mesmo, tá? Então, aqui eu separei o álcool, cetona, aldeído e ácido carboxílico. Esse R que aqui está, tá bom? São carbonos, tá? São cadeias carbônicas, tá bom? Não chamo nem de radical, nem de grupamento, porque isso é outra coisa, tá? São cadeias carbônicas, beleza? Tranquilo? Então nós temos aqui o álcool, cetona, aldeído e ácido carboxílico. Agora vamos falar individualmente de cada um para você poder compreender a sua característica, tá bom? Vamos iniciar pelos álcools. Olha aqui, álcools. O álcool ele é caracterizado de que forma? Pela hidroxila, esse OH aqui, ó, você tá vendo? Esse OH ele é chamado de hidroxila. OH é a hidroxila. E o que caracteriza um álcool é o seguinte, é essa hidroxila OH ligado diretamente a um carbono saturado. Professor, relembra para mim o que é um carbono saturado? Tá bom. Carbono saturado é aquele carbono que faz apenas ligações simples, ligações sigma. Tá com alguma dúvida na parte de ligações? Vai lá, assiste nossas outras aulas, as aulas iniciais, se eu não me engano foi a aula 2 ou 3, que eu falei sobre tipos de ligações, tá bom? Dá uma olhada lá, relembra e volta para cá. Então, vê só, então nós temos aqui o OH, tá vendo? A hidroxila ligada a esse carbono aqui, ó. Esse vérticezinho aqui, que eu também já expliquei em outras aulas, é um carbono. E ele só faz ligações simples, então é um carbono saturado. Então aqui eu tenho um álcool. Aqui, ó, esse OH também está ligado a um carbono saturado. E esse OH também está ligado a um carbono saturado. Mas observe que eu estou classificando eles como álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Professor, por que o senhor fez essa classificação? Veja só, todos são álcools, todos estão ligados a carbono saturado, a carbono sp3, tá bom? Podemos assim chamar carbono sp3. Beleza, hibridização dos carbonos, tá?
sp3. Tá certo, então, todos obedecem, são álcools sim. Só que observe que esse OH aqui está ligado a um carbono saturado, sim. Porém, esse carbono, ele é um carbono primário. Também, essa aula de carbono primário, secundário, terciário, tá no início da nossa aula, tá? Então, olhe, por que ele é um carbono primário? Porque ele só está ligado a um átomo de carbono. Então, quando a minha hidroxila, o OH, estiver ligado a um carbono saturado, só ligações simples, e esse carbono for primário, eu tenho aqui um álcool primário. Agora veja como a sequência é lógica. Aqui eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, caracterizou o álcool. Porém, esse carbono aqui, que é saturado, ele é um carbono secundário. E por que ele é um carbono secundário, professor? Presta atenção, professor. Porque ele está ligado a 2 átomos de carbono. Então, se ele é um carbono secundário, a hidroxila está ligada a um carbono secundário, logo eu vou ter um álcool secundário. E na mesma sequência lógica, observe, o OH está ligado a um carbono saturado. Beleza, classifiquei como álcool. Só que esse carbono saturado, ele é terciário, porque está ligado a 1, a 2, a 3 átomos de carbono. Beleza? Então nós temos aqui como é que é um álcool. O álcool é a hidroxila, o OH, que caracteriza o grupo funcional, né? O OH ligado a um carbono sp3, a um carbono saturado, só ligações simples. Isso eu já sei que é um álcool, independente se seja de cadeia aberta ou de cadeia fechada. Se o carbono for sp3, é um álcool. Agora eu tenho que observar se o carbono que está ligado à hidroxila, ele é do tipo primário, secundário ou terciário. Por quê, professor? Porque ele sendo primário, secundário ou terciário, vai me dizer se o meu álcool também será primário, secundário ou terciário. Isso é muito importante mais à frente, quando nós estivermos falando sobre algumas reações, tá bom? Principalmente reação de oxidação dos álcools. Então, ter a compreensão do que é um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário é de extrema relevância para a gente. Então, não vamos sair dessa aula aqui sem ter essa compreensão. O que é um álcool? De novo, a hidroxila ligada a um carbono sp3, a um carbono saturado, só faz ligações simples, sigma. Se esse carbono for primário, eu tenho um álcool primário. Se esse carbono for secundário, eu tenho um álcool secundário. Se esse carbono for terciário, eu tenho um álcool terciário. Agora, a nomenclatura. Esses álcools apresentam nome, tá bom? Então, eu vou fazer a nomenclatura de um modo geral. Não vou dar vários e vários exemplos, não. Isso a gente vai vendo com o passar do tempo, tá certo? Mas, de grosso modo, a nomenclatura dos álcools vai obedecer isso aqui, ó. Muito parecido com os hidrocarbonetos. Olha, vai vir um prefixo. Lembra do prefixo lá em hidrocarboneto? O número de átomos de carbono. O número de átomos de carbono vão ter prefixo. A gente falou isso na aula de hidrocarboneto. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec. Lembra disso? Lembrou, não lembrou? Foi nossa última aula, se eu não me engano. Beleza? Olhe bem. Então vamos contar aqui. Depois vem o infixo. Lembra lá? Alcano, alceno, alcino, an, en e in. Beleza? Como eu disse, as aulas iniciais são de extrema importância para as próximas, para essa e para as próximas. Para a gente não ficar repetindo, revisando, você vai lá nas últimas aulas, dá uma olhada e depois volta. Beleza? Então aqui eu tenho, presta atenção. Olha esse álcool aqui, qual é o nome dele? Prefixo, número de átomos de carbono. Então eu tenho 1, 2, 3. Para aqui, 3, porque aqui já é OH, 3. Eu tenho 3 átomos de carbono, então o prefixo é prop. Só ligações simples, alcano, né? An. Por ser um álcool, observe que eu tenho a hidroxila ligada a um carbono saturado, é um álcool.
por ser um álcool, o seu sufixo é ou, beleza? Ou. Então a nomenclatura deste álcool aqui é o propanol. Esse camaradinha é o propanol. Beleza, pessoal? Tranquilo aí para vocês? Tudo beleza? Então, presta atenção que álcool é um grupo funcional de extrema importância que cai em várias provas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, que está se falando muito sobre o álcool, a importância do álcool, as características do álcool. Então vale a pena ressaltar esse grupo funcional, beleza? Álcool. Agora eu quero introduzir um assunto aqui, uma partezinha desse assunto de grupo funcional, para que nós possamos falar de outros grupos funcionais. Vê só, carbonila. Existem grupos funcionais que nós dizemos que são grupos funcionais carbonilados. Professor, por que eles são chamados de grupos funcionais carbonilados? Porque eles apresentam a carbonila em sua estrutura, tá bom? E eu quero ressaltar aqui essa observação que eu coloquei aqui. Carbonila não é grupo funcional. Então tá lá a questão de prova. Carbonila é grupo funcional? Não, a carbonila não é grupo funcional, tá? A carbonila é isso aqui, ó. É o C-dupla-O. Tá vendo aqui que tem um carbono, tá vendo? C-dupla-O. Isso é a carbonila, tá? Então, a carbonila não é grupo funcional, mas está presente em grupos funcionais, tá bom? Anote isso aí, por favor, por gentileza. A carbonila não é grupo funcional, mas está presente em grupos funcionais, tá bom? E os grupos funcionais que apresentam a carbonila são chamados de grupos funcionais carbonilados, beleza? São chamados de grupos funcionais carbonilados. Eu vou dar uma paradinha aqui para que nós possamos segurar um pouco e na próxima aula, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade a assunto de grupos funcionais. Na próxima aula, nós vamos estar falando dos grupos funcionais carbonilados, dos grupos que apresentam a carbonila. No caso, vamos estar falando da cetona, do aldeído e do ácido carboxílico. Beleza? Então não esquece não, foca nos principais grupos funcionais, porque vai cair na tua prova, tá bom? Então, sou o professor Francisco Coutinho de Química, estamos na nossa aula de Química Orgânica Básica, tá bom? Para você dar os primeiros passos da Química Orgânica, e eu sempre termino dizendo, e nunca esqueça, que hoje é um excelente dia para você aprender Química, tá bom? Se gostou da aula, segue a gente nas redes sociais, se inscreve aí e tchau, tchau, até mais.